Boa noite, nós hoje temos mais uma live especial. Mas antes vou falar para vocês aqui dos meus livros. O primeiro livro é Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora? Um outro livro, também a terceira edição do livro Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora? É da editora agora Ímpetus. Temos também o livro para você ser feliz na vida, aqui ó, A Arte de Ser Feliz. Pratique diariamente bons hábitos. E também para você que deseja falar em público, temos aqui o livro Como Falar em Público com Eficiência. Livro sobre técnicas de oratória. Hoje nós temos um tema muito importante a ser debatido, dialogado com a professora, psicóloga Luísa Ricota. Aproveite aí, já convide seus amigos, convide seus familiares para que a gente possa participar desta live muito especial. Temos aqui já a Vicky Campos que entrou, seja bem-vindo. Paulo César também está presente. Da Força de Vontade, como que está a sua vida? Tá motivado? Está extremamente feliz? Como anda ela? Bom, então hoje nós vamos Luísa Ricota. Luísa Ricota é da cidade de São Paulo. Olá. Boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, colega, amigo, não é? Professor, escritor. Nossa, estava vendo a sua apresentação aí, os vários livros, né? Temos boa, trabalhado, né? Um pouquinho. Claro, é isso mesmo. As nossas horas têm que ser muito produtivas, né? Sempre é bom manter a mente ativa, não é isso? Exatamente. Mas muito honrada com o seu convite, muito obrigada, né? Eu que agradeço, professora, por ter aceito este convite para a gente falar um pouquinho hoje sobre força de vontade. Temos aqui algumas pessoas que já entraram. Aproveite, convide, aperta aqui o aviãozinho, convide seus amigos, seus familiares para participar conosco, deixando a sua pergunta, a sua observação sobre esse tema muito importante que trata-se da força de vontade. Exato. Luísa, você poderia se apresentar para quem não lhe conhece? Se eu me apresento? Acho isso. Você estava... Não sei se você me apresentou as pessoas antes. Eu entrei e não sei. Você quer me apresentar? Ainda não. Isso. Tá. Bom, a Luísa... Pode falar. Fala. Não, fique à vontade. Pode se apresentar, fique à vontade. Não, eu estou testando, inclusive aqui, eu queria só saber se vocês estão me vendo bem, só para saber a posição aqui. Tá tudo certinho? Tá boa. Tá boa a posição. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Tá. Ok. Vamos lá. Luísa Ricota, psicóloga também é coach, mentora, tem vários livros escritos de vários assuntos ligados à psicologia. Atualmente, a senhora reside em São Paulo, é isso? Isso. Eu vivo aqui em São Paulo e até muitas vezes vou a Cuiabá, né, para fazer os cursos, não é? Sim. Inclusive, você é coordenador, não é? E isso nos aproximou. Já há muitos anos nós temos falado com ideias de cursos e acho que essa semelhança é muito positiva. Eu ainda escrevi no meu Instagram, nós temos um perfil muito parecido. Eu acho brilhante, né, a gente ter essa forma que é ampla de poder aproveitar os vários potenciais que a gente tem. Eu sou psicóloga, você é um advogado, é um auditor externo, mas nós temos essas semelhanças porque somos escritores, a gente trabalha para o outro, a gente tem esse apelo de estar engajado em causas humanas e somos professores universitários. Então, veja, isso a vida nos fez aproximar em razão disso, eu creio, né?
dessas propostas que a gente tem, dessas frentes que a gente vai abrindo, né? Seria natural a gente se conhecer na vida e tentar essas aproximações, né? Como hoje, né? Poder fazer aqui uma conversa, um encontro com as pessoas, né? E esse encontro, o nosso primeiro encontro foi por alguns anos atrás, num congresso sobre concurso público, um congresso online, não é isso, professor? Eu também trabalhei muito com profissionais, com performance de profissionais para a carreira pública, né? O áudio está um pouquinho baixo. Esse universo, né, do concurso público. Melhorou. Trabalhando com performance de candidatos, de talentos e que queiram trabalhar nessa esfera. Então, nós nos conhecemos já. Teve esse congresso online, tiveram outras oportunidades que nós trocamos muitas ideias não é? Muito interessante isso também. O concurso também foi uma afinidade, né? Uma afinidade, isso aí. Pessoal, então aproveite, deixa aí a sua pergunta, a sua opinião sobre esse tema muito importante, denominado de força de vontade, hoje com a psicóloga Luísa Ricota, de São Paulo. Luísa, neste cenário atual de pandemia, onde todo mundo está recluso em casa, tendo muita dificuldade de lidar consigo mesmo, questões pessoais, psicológicas, emocionais, qual que é a sua observação sobre o cenário atual do Brasil e também do mundo? Parece ser conexão. Me ouviu? Eu ouvi, tá? Acho que deu uma falha, manteve aqui a conexão, né? Vejam, acho que todas as pessoas, em geral, nós estamos vendo que elas estão passando por uma instabilidade, uma situação que nos coloca em contato com tudo muito diferente daquilo que você vivia antes. E se não está diferente, porque muitas pessoas não estão vivendo com tanta diferença assim a própria vida íntima dentro de casa. Mas elas estão sendo expostas a muitas informações, a muitas opiniões, a sensação de medo, às vezes até pânico, essa ideia, muita ansiedade, essa ideia de que eu não sei quando isso termina, quando eu observo o cenário mundial. Então, veja, todo o... Está baixo o... áudio? Luísa, agora melhorou. Tem hora parece que ele fica baixo. Tenta novamente. Aí, agora sim. Tudo bem? Está ouvindo melhor? Não ouvimos. Se puder voltar aí pelo menos uns 2 parágrafos, a fala já ajuda. Que pena. Será que... Não sei. Assim tá bom. Tá bom? Dessa forma tá bom. Sim. Então, vamos lá. Veja, todas as pessoas, elas estão vivendo um momento, né? Em geral, e nós estamos assistindo a todos os nossos familiares, a sociedade em si, e isso nos traz o quê? Uma realidade que eu não procurei esta realidade, ela surgiu na vida das pessoas. Então, nós estamos lidando com uma crise imprevisível. E as crises imprevisíveis, elas geram uma certa instabilidade em termos de uma programação na vida delas. Elas não esperavam isso. E é natural que as pessoas se sintam ansiosas, umas pessoas falam muito do sono, que estão intranquilas, muitas pessoas estão vivendo, por exemplo, problemas familiares, de convivência extrema. Então, o que nós estamos assistindo do ponto de vista psicológico e emocional? Que elas estão muito concentradas, porque nós estamos vivendo um isolamento social, né? Até mesmo os nossos trabalhos, o pedido, a não ser aqueles que estão realmente saindo, indo para a sua empresa, muitas vezes, todos os cuidados, mas muitas pessoas estão trabalhando de casa e nós todos estamos com as ações muito concentradas e até, obviamente, requisitando muito mais performance.
Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos requisitando muita carga de nós mesmos. E isso vem trazendo psicologicamente essa sobrecarga, tanto informativa, porque nós estamos expostos a outras áreas da vida que essa situação trouxe como repercussão, não é, Francis? Seja a área econômica, a área política, a saúde, porque nós estamos num problema de saúde pública, mas isso tem repercussões na vida pessoal, e na vida familiar, e nas suas relações pessoais, não é? Então, isso atingiu a todos de uma forma que todo mundo está o quê? Processando, tentando lidar com esta realidade, e nem todo mundo tem recurso humano, pessoal, para lidar com situações que colocam você em instabilidade, né? E é aí então, uma que carga... entra a questão. Se a pessoa não tem muito recurso humano, ela se sente à deriva, ela se sente mal, perdida, ela se sente muito triste, ou ela se sente muitas vezes até deprimida, ou ela perde o quê? Ela perde o quê? A própria emoção, a esperança, ou alguma positividade na vida, não é? Ela fica com raiva. E ela perde, né? Perde a força de vontade de viver. Ela teria até sentimentos estranhos de raiva com a realidade. Nosso cenário que até pessoas que buscam um mecanismo de defesa, né? Que é, eu nego isto, não está acontecendo desta intensidade. A intensidade é forte, a transformação é grande, e nós estamos tendo um embate muito grande, estamos sendo empurrados para a vida digital, né, Francis Ney? Então, veja, isso também é uma mudança de linguagem, né? Muito. Então, nós temos aí uma surpresa de todo mundo que está no home office ou ficando mais em casa. Temos uma carga pessoal, emocional grande, sentimentos que até então nós não tínhamos, começamos a ter, e se não tiver o devido controle, pode desencadear em outros fatores negativos e prejudicar a vida da pessoa. Então, por isso que precisa da força de vontade. E vem, Francis Ney, desencadeando, porque nós estamos sendo requisitados em quê? Em ter paciência, em ter tolerância, em ter solidariedade. Então, nós estamos sendo chamados a ter atributos que nem todas as pessoas... Imagine uma pessoa que ela já naturalmente é ansiosa. Imagine uma pessoa que naturalmente ela é muito irritadiça. Ela está vivendo essa situação potencialmente com uma carga muito maior. Então, neste momento, ela está precisando trabalhar-se emocionalmente muito mais que uma outra pessoa que tem esse recurso humano, esse preparo, essa serenidade, essa forma de conduzir essa transição até o momento de estabilizarmos, não é? Porque nós vamos passar por uma transição até uma estabilização. Só que a estabilização não existe se as pessoas não cooperarem. Se as pessoas não forem solidárias, não vai haver passagem para uma transição, para uma vida. Não é possível, né? Entendi. Bom, temos mais algumas pessoas que entraram aqui. Sejam bem-vindos, Jefferson, o Cleito, o Rodrigo Valgas, um amigo lá de Santa Catarina, Débora Coutri Júnior, Marcos, o Francisley Marcelo, PT Fernandes, Elisângela, Ana, Rita, Carol Delmago, Wesley, o Paulo César tinha dito aqui, força de vontade nessa quarentena. Aí ele colocou, a opinião dele zero. É zero? A Ingrid, vontade, zero. A avaliação dele foi que está zero, né? Então, qual seria o conceito? Mas antes, pessoal, convide aí os seus amigos, seus familiares, manda aqui, ó, aperta o aviãozinho e chama as pessoas para participar dessa live, muito importante para nós. Qual que seria o conceito de força de vontade? Então, veja,
Eu achei muito importante a gente explorar esse assunto, porque é a força pessoal. Quando você tem que contar com você, e somente com você, para poder percorrer uma jornada, um caminho. Então, vamos entender que força de vontade é você requisitar em você aquilo que mais a situação pede. Se a situação está pedindo uma certa organização, então eu tenho que me dispor a aprender, mesmo que eu não seja organizado. Então, se as pessoas, por exemplo, as famílias que têm filhos que estão em casa e que isso trouxe uma dinâmica diferente, porque elas têm que fazer todos os trabalhos. Elas têm que fazer o trabalho da limpeza da casa, da asepsia, que está sendo muito demandada de nós, não é? Já não é mais aquela limpeza tradicional que você tem numa casa. Está sendo pedido, lave mais as mãos, chegue da rua, a pressão da lavagem das roupas. Então, isso na vida prática, junto com o medo, faz com que as pessoas tenham uma forma de viver temerosas, não é? Então, elas têm que repetidamente cuidar da alimentação, cuidar das compras, cuidar dos filhos, os filhos sem escola. Então, imagine o cenário de que todos foram levados. Existem famílias que estão, por exemplo, os próprios avós, que não estão encontrando seus netos. Então, veja, criou uma dinâmica que é claro que se esses avós não criarem pontes, por exemplo, nós estamos aqui nos conectando, eu estou em São Paulo, você é em Cuiabá, nós temos pessoas que estão podendo participar desse encontro, que gentilmente a gente faz de coração mesmo, porque muitas pessoas precisam ouvir para ajudá-las a refletir, a digerir este momento em especial, para que elas possam saber o que fazer. Então, veja, ter força pessoal é não esmorecer. Força pessoal e força de vontade é quando você tem vontade, você não deixa o seu barco naufragar. Falando metaforicamente, simbolicamente, né? Então, eu acho isso muito importante. Você está vivendo um momento, cada pessoa individualmente, mesmo se você é casado, um namorado, uma namorada, o que quer que seja, mas você está por você. Isso significa que, muitas vezes, até no próprio casal, um está bem e o outro não está. E isso afeta o casal, de toda maneira, porque se um não estiver bem, não é? Isso pesa, inclusive, a fluidez do dia, a organização do dia, não é? A manutenção de uma certa paz que você precisa ter no momento onde as pessoas são levadas a criar turbulências, a criar situações que não há necessidade de aguçar ainda mais, trazer mais intranquilidade para o momento que já existe, né? Já está aí, né? E acaba sobrecarregando todo mundo que vive no local, né? Na mesma casa, acaba sobrecarregando. Fica descompensado. Sim, se um está bem e o outro não, tem que achar esse equilíbrio, né? Até porque você vê que as pessoas estão precisando, quem convive junto ou quem está passando por esse problema junto, tem que colaborar, não é? Como eu disse, o trabalho maior. Então, veja, nós que somos profissionais, eu estou trabalhando muito. Então, nós não estamos de férias. Então, veja, nós estamos vivendo uma situação que nós estamos bastante ocupados, o nosso tempo é todo tomado, e de uma forma, ele precisa ser produtivo, ele precisa ser para alguma finalidade. Então, enquanto essa situação está ocorrendo, eu preciso escolher para o que eu quero olhar na minha vida e como eu quero conduzir a minha vida. Se você ficar só exposto ao jornal, à mídia televisiva, a essas notícias, você realmente vai parar e vai entrar em pânico e vai dizer, nossa, né? Porque você não tem condição de agir, de atuar nesse cenário.
O que você tem é fazer pela sua vida pessoal. Então, a força de vontade é uma ação de orientação, de resgatar, de buscar em você força para poder oferecer a você a proteção que você precisa. Porque é só você que pode se proteger emocionalmente, eu estou falando, né? Então, a força de vontade é uma ação, é uma atitude que cada um deve fazer. Sim. Seria isso. Ela é Ou uma atitude, não é? uma atitude. Se não Então, houver a pessoa... força, se não há força de vontade, Francisney, não há a ação. Não há vai ter ação. a busca de como eu vou enfrentar aquela situação. Eu preciso, por exemplo, me sensibilizar com o que está ocorrendo para que possa despertar em mim uma vontade de ajudar o outro. Eu posso estar me alimentando muito bem na minha casa, passando muito bem, mas se eu tiver vontade, eu posso ajudar mais pessoas. Só que isso só acontece quando você reconhece em você e não permite, porque é muito fácil nós procrastinarmos, deixa para amanhã, eu não tô com horário mesmo, eu deixo para amanhã. Eu posso encaminhar a minha vida para preguiça. Existem pessoas que estão bebendo muito. As estatísticas que eu estava lendo, que os brasileiros estão usando muito álcool, né? Então, veja, nós estamos tendo que é uma forma de escape, não é? Se comportando desta forma, bebendo muito mesmo. Isso é preocupante, porque, de alguma forma, a pessoa sai um pouco daquele estilo de vida onde ela tem uma certa ordem, uma organização, e ela perde por completo. Então, quando ela busca algo como um vício, ela também não está atuando nessa força de vontade, ela está indo de acordo com o que a situação leva. Ter força de vontade, Francisney e todos os amigos que estão aqui, é você poder se orientar e não permitir que as circunstâncias te direcionem, mas que você se direcione. Ok, o Paulo César está perguntando aqui, qual que é a força de vontade versus depressão? Qual que seria aí a diferença? Muito legal, Paulo César, você perguntar isso, porque conforme você enxerga a realidade e você deprime, ela funciona como um eco, não é? É como aquela caixa de ressonância da música. O músico, quando ele faz um show, uma apresentação, ele precisa daquela caixa de ressonância. Então, quando você enxerga o cenário da sua vida atual, né? O cenário externo, nós estamos estimulados por muitas situações externas que nós não controlamos, né? E se o retorno disso me traz o quê? Tristeza, falta de esperança, o que acontece comigo? Eu me perco de mim, e a depressão é você perder de você. Então, como eu estava dizendo antes, você passa a atuar de uma forma onde você perde o leme, perde a direção, perde a sua bússola. Quando você age na preguiça, então eu vou ficar deitado, eu não preciso ter hora para acordar, eu estou muito triste, a vida vai ser mais difícil, o que vai acontecer conosco? Pode vir um novo vírus, e depois outro, e como vai ser a vida, não é? Enfim, a situação de tristeza é uma tristeza que já está dentro de você, né, Paulo César? Então, quando a gente encara a realidade, e o retorno que vem para você, o que você pode produzir em você é tristeza, um estado de tristeza, vamos entender que a força de vontade é a atitude saudável, necessária para você corrigir isso em você. Não é problema você se entristecer. Todos nós
vamos passar por isso. É natural que a gente passe estados de tristeza, o que não significa que você não deva fazer a gestão disso. Então, quando você se propõe a administrar, espera aí, eu não posso ficar assim. Eu tenho que dar um jeito para que eu viva de uma forma melhor. E isso é um projeto de vida. Então, se você percebe a depressão, ela é oposta da força da vontade. Porque depressão é como se a sua luz estivesse apagada. Uma pessoa com força de vontade, ainda que ela não saiba para onde nós estamos indo, por exemplo, é que nem concurso, né, Francisney? O candidato nunca sabe quando ele vai ser aprovado. Ele vai estudando, ele vai performando, ele vai se aprimorando. Ele não sabe o dia que vai ser a sua prova especial. Então, a característica da ansiedade de quem passa por grandes provações é natural. Este momento atual, ele coloca a gente em contato com essa imprevisibilidade. E você está sendo chamado, não só o Paulo César, eu, você e todo mundo, a quê? A lidar com as incertezas, a não esmorecer, ainda que eu não tenha todo o plano de voo, tenho todo programado o que vai acontecer. E é exatamente esse o ponto onde a força de vontade, ela é essa força que te conecta com a esperança, por exemplo, né? E com outros sentimentos positivos que trazem você para uma linha mais de uma ação positiva sobre você. Você tem que se educar, né? Vamos dizer assim, né? Então, a força de vontade é nossas ações positivas, a depressão, nossas ações negativas, que vai perdendo sentido, né? Perdendo o eu, perdendo o controle da vida, perdendo o controle de gerir as nossas emoções, da inteligência emocional. Uhum. Mas Sim. que diferença a gente poderia ter, assim, doutora, sobre a força de vontade com aquela pessoa que estilo cavalo paraguaio, sabe? Que ela empolga rápido, mas também desempolga muito rápido. Sim, Lidar com isso. Sim, ela desembesta, né? Ela sai correndo e depois ela para, né? Rapidinho para. Então, isso é interessante. Cavalo paraguaio, eu gostei. Veja, essa atitude, quando você vê uma pessoa tendo um desempenho, né? Seja nas emoções, na forma de conduzir a vida, ela vai, procura se organizar, se planeja e depois ela cai, né? Ela não mantém, ela não sustenta. Por isso que nós estamos falando hoje aqui que a força de vontade, ela é um processo de você poder sustentar aquilo que você precisa. Não é que você deseja. Pode ser que você... é muito melhor eu ficar vítima, é muito melhor eu ser coitadinha, porque aí eu vou debaixo do coberto e fico lá, vou ficar na cama, então, o dia todo, ponho música, não faço nada. Enfim, veja, esse processo te coloca em contato com eu vou aprender a ser o que eu nunca fui. Então, este é o grande desafio. Não é? Então, o cavalo paraguaio que corre, depois ele para, significa que ele perdeu o motor, aquilo que motiva. A gente vai falar de motivação, aquilo que te mobiliza a manter. E eu estou dizendo aqui que a força de vontade, ela mostra para você que se você não colocar a máscara de oxigênio, você morre na praia. Ou seja, você está num voo. Se as máscaras vão cair, o avião está em pane, o que você faz? Você tem que colocar primeiro a máscara em você, depois você coloca em quem está do lado, ajuda alguém. Por que eu estou falando desta forma simbólica? É para dizer para todos nós que se você não tiver condutas frequentes, diárias, reiteradas, o desânimo vai vir, a preguiça vai vir,
Ela mora, não é? É muito fácil, amanhã já é feriado. Para muitas pessoas não tem mais feriado, né? Elas têm muitas coisas para fazer, não é? Não é o. Tem bastante. Você pode até lembrar. Oi? Não tem. Mas Tem esse bastante. pico, tem bastante. Esse pico de vou lá em cima e caio repentinamente, significa o quê? Não significa que você... Não precisamos evidenciar o erro, a falha, mas significa que você não é adaptado para aquelas atitudes. Segundo muito, vai no alto e abaixo, você está mostrando que mais você precisa se direcionar, mais gestão sobre você mesmo. E só você pode fazer isso. Não tem mamãe para fazer, não tem ninguém para fazer para você, né? Ok, temos mais alguns comentários aqui. O Anderson está mandando um abraço aqui, foi meu aluno na faculdade. O PC está dizendo que foi ótima a explicação, show. O Gilson entrou, Renato Oliveira entrou, Doralice, Michele, Elida, Jefferson. Pessoal, deixa esse comentário e convide mais pessoas para participar da nossa live. Então, seria para as pessoas que são um cavalo paraguaio, me veio à mente agora uma analogia, é o seguinte, todos nós somos automóveis. Alguns são Ferraris, outros um Fusquinha, outros um Corolla, um Civic. Mas se não colocar combustível, não resolve. Então a força de vontade é colocar todos os níveis, o tanque da vida, das minhas emoções, para me dar força para agir, para tomar atitude. Agora, isso está ligado ao nosso livre-arbítrio, a capacidade que Deus concedeu a cada um de nós. Então, devemos optar em colocar o combustível para que o nosso carro, se ele é um Fusquinha, se ele é uma Ferrari, o mais importante é que você seja organizado, que você tenha metas, tenha objetivos, e tenha, porque isso vai nos motivando a cada dia a ter mais essa força. Correto, professora? Sim, veja, muitas pessoas não são disciplinadas. Elas precisam dessa relação do dia, elas gostam, o próprio trabalho, vamos pensar assim. O trabalho acaba organizando, a escola organiza a vida de criança, porque ela tem aquele compromisso naquele horário. O trabalho externo faz com que a gente se arrume e vá para um outro local. À medida em que nós estamos numa situação em que isto não é possível, e você tem que fazer uma leitura da realidade. Não adianta você querer algo que não está acontecendo e não é possível. Isso significa, na minha opinião, Francisney, humildade. A humildade não é ser subserviente. A humildade, ela é um valor humano extremamente importante e que faz com que você faça uma leitura da realidade assim. A música toca diferente agora. A banda toca diferente. Se a banda está tocando diferente, e não é porque eu tô bravinha porque eu não estou gostando disso. Então eu vou reclamar, eu vou usar a maledicência, eu só vou reclamar, eu vou falar que a vida está pesada, a vida está difícil, eu não aguento mais meus filhos em casa, o meu marido está me atrapalhando, ele fica opinando em tudo. Então, se nós deixarmos, pessoas que estão vivendo nessa confusão que elas próprias criam. Então, veja, a situação não é um momento para aflorar pequenas vaidades, pequenos poderes, é um momento de humildade. Existe uma ação efetiva onde todos estão tendo que aprender, respeitar o outro, respeitar a coletividade. Então, veja, nós estamos tendo muito requisitados.
E à medida em que eu não tenho aquela organização que o próprio dia a dia me dá, quem que vai fazer? É você. E é justo que seja você. Você quer que quem venha conduzir a sua vida? Então, veja, essa é uma tomada de atitude de gente capaz, de gente adulta. Se eu não sei ser disciplinado, pois eu vou aprender. Todas as pessoas aprendem. Nós que somos educadores, não existe essa ênfase. Ah, eu errei, não sei fazer, tenho vergonha, não sei lidar com esta realidade. Você vai aprender e você vai se surpreender com o resultado, porque você viverá melhor. Então, a chance que você tem de viver melhor é muito maior se você estabelecer esse critério de cuidar de você, de se autoeducar. Força de vontade tem a ver com autoaprimoramento, com autoamor, com autocuidado. Falando Perfeito agora aqui, com ó. mais ênfase, né? Isso, eu gosto das ênfases. A Renata está dizendo o seguinte, a Renata está dizendo ó, que concorda com a opinião, a Monique entrou, a Renata gostou do assunto, é bem verdade tudo isso. O Paulo César está perguntando, então força de vontade envolve disciplina? Também. Se Também. for necessário, não só disciplina, Paulo Roberto, né? Mas se for necessário para a sua vida, é preciso. Porque disciplina tem a ver com o quê? Não só com a organização, mas ela tem a ver com efetividade, com você ser efetivo. Só que a disciplina, ela é uma atitude reiterada. Ela precisa acontecer de novo, e de novo, e de novo. Senão acontece o que o Francis Ney está dizendo. Eu vou lá, eu passo um dia bom, depois no outro dia eu já não sei mais. Não vai cair do céu. Ou você se autoaprimora, porque não vai ter quem faça por você. Então, essa mensagem é muito importante saber que você é capaz disso, de se autoeducar. E o foco também ajuda bastante. Eu costumo dizer o seguinte, que nós precisamos ter uma agenda, se é física ou eletrônica, para planejar as nossas atividades diárias. Por exemplo, eu sei o que eu vou fazer amanhã de manhã, tarde e à noite. Então já está tudo na agenda. Então eu já tenho a cabeça focado nisso. Porque eu sei que eu tenho algumas atividades para fazer, tarefas. Algumas pessoas até perguntam, mas não descanso? Descanso bem, durmo bem, e mesmo assim sobra tempo, porque aquela ideia que quanto mais você faz, mais tempo sobra. Quanto menos você faz, mais tempo falta. E isso eu vejo que acontece com muitas pessoas. Organização, não é isso, doutora? Quando você fala, eu senti uma coisa que agora assim, quando você encontra tempo para fazer coisas, sejam elas na sua escala de prioridade, né? Mas que você faça com gosto, essa é uma conexão para você manter a estabilidade das atitudes. Porque quando você fala de eu vou, mas depois eu não me conduzo bem, eu vou lá no alto, Oscila. depois eu diminuo a minha força de vontade, cai. Então, veja, o que está faltando? Conexão com você. Se você não se colocar em cada tarefa, se você não ver sentido em cada tarefa, por que eu estou limpando minha casa? Por que eu estou higienizando o tapete? Por que eu estou tirando o sapato para entrar em casa? Se você não conectar racionalmente e emocionalmente com o que você está fazendo, é claro que você vai perder a motivação. A motivação, ela se mantém estável, uma pessoa consegue ter um desempenho permanente, reiterado, frequente,
quando ela vê sentido em fazer daquela forma. Então, se alguém acorda porque fala, eu adoro ver o sol, porque eu gosto de tomar o meu café e fazer exercícios, porque depois eu vou trabalhar. E existem pessoas que dizem, eu não tenho tempo para fazer isso. E aí você olha e fala, nossa, mas eu tenho que acordar muito cedo. Para você é um prazer, porque como é gostoso acordar cedo, para uma que te tempo, e se ela acorda muito tarde, ela perdeu esse sentido dela própria vida. Então é óbvio que o tempo para ela não vai dar para ela fazer essas muitas tarefas. Porque na tarefa do dia a dia, da agenda, como você falou, é extremamente importante a gente ter, sim, uma agenda que você possa colocar tudo o que você precisa fazer. Mas é claro que muitas pessoas fazem um tipo de agenda que é impossível de ser aplicada. Porque elas colocam, muitas vezes, coisas que é para uma semana inteira, para 10 dias, e elas colocam numa folha como se elas tivessem, naquele dia, se ela tivesse que cumprir tudo de forma robótica, de forma sem sentido, sem emoção, sem uma ligação, sem uma conexão. Então, veja, colocar numa agenda as atribuições do dia, porque é aquele dia, prioritariamente, é uma coisa. Mas você ter uma outra, vamos dizer, uma outra anotação, que são coisas que você precisa cuidar na semana. É diferente, porque na semana você vai dar conta de algumas pendências que você tem. Isto é importante para trazer um pouco essa noção de urgência. Existem coisas que são urgentes, que elas vão sobrepor as próprias prioridades. Você pode ter escalado uma rotina para o teu dia, não é, Francisney? Mas se a sua família te chamar Sim. porque alguém precisa ser hospitalizado, é claro que vai quebrar a sua rotina daquele dia, porque foi uma urgência, né? Algo que você não previa. Então, nós temos aquilo que a gente programa, que é importante, que já é uma atitude de força de vontade, é o emprego de uma ação onde você determina que você deseja fazer isso. Isto é força pessoal. Só que você tem que saber que existem situações outras que podem ocorrer e que não são previstas. Não ocorrendo isso, você vai seguir com aquilo, mas que é viável. Por isso que essa agenda precisa ser uma agenda real, né? Real. Se for uma agenda inalcançável, aí não faz sentido. Sim. Sempre é bom basear no histórico, para você fazer as novas agendas, para evitar esse tipo de coisa, colocar uma meta inalcançável, que no primeiro dia já vai te frustrar, que você sabe que não vai cumprir. Então, igual eu tenho publicado nas minhas redes sociais, hashtag um passo de cada vez. Faça um pouquinho só, todo dia, que aí você vai ganhando a rotina, vai tendo uma performance bem melhor. Mas, doutora Luísa, o que dizer para as pessoas que, mesmo que tenha a capacidade do livre-arbítrio, não consegue decidir, não consegue levantar da cama, prefere ter preguiça e não consegue fazer, sabe que é importante a força de vontade, mas não tem força para isso. Não consegue decidir. O que dizer para essas pessoas que estão lá no fundo do poço? Entendi. Que estão no fundo do poço. Porque, veja, tem a ver com gratificação. Nós estamos aqui falando num sentido de apostar no enriquecimento das pessoas. Nós acreditamos, eu como uma psicóloga, eu acredito nas pessoas e que elas possam transformar. Essa é uma missão que eu tenho na minha vida. Eu transformo pessoas, as suas histórias de visão profissional, que inclusive ela é escrita, ela é mantida assim, né?
assim como você tem um passo de vez, a minha missão aqui como psicóloga é transformar pessoas, transformem as histórias de vida delas próprias, porque a autonomia é da pessoa. Então, se a gente pensar que alguém que queira ficar deitado, parado, ou deprimido, ou no fundo do poço, enquanto ela não decidir, porque você falou do livre-arbítrio, enquanto ela não tem treino, o desenvolvimento do auto-amor, ela se desconecta dela mesma e ela se perde. Só que quando ela se perde, ela praticamente está pedindo socorro para as pessoas que estão em volta. Então, ela se transforma num problema externo para o marido, para a esposa, que for, para o pai, para a mãe, que vão ficar o quê? Preocupados, né? Previamente ocupados daquela pessoa que não está conseguindo. Isso tem a ver com uma... Eu entendo assim, que quando a gente faz um trabalho com pessoas, tem questões que nós trabalhamos na esfera cognitiva. Enquanto aquela pessoa não compreende, ela não muda. Então, por isso que muitas vezes a gente vai trabalhar numa linha de mudança de mentalidade para que ela possa compreender o alcance do que está sendo oferecido a ela. Existem pessoas que elas entendem claramente que ela precisa se empenhar para ela ter aquele resultado. Então, quando você fala, Francisney, me perguntam como é que eu encontro tempo para tanta coisa. Porque você tem prazer em fazer essas coisas. Tempo para escrever o artigo, para planejar uma aula, para atender os pacientes, para fazer um trabalho. Você que é um servidor público, você tem que honrar aquelas suas horas. Então, veja, e aí eu posso cuidar de uma horta, eu posso cuidar das minhas orquídeas que eu adoro, eu agoo as minhas plantas todos os dias, entende? Eu escrevo poesias. Então você fala, mas onde você encontra tempo? Você quer ler um livro, você escuta música, várias situações estão fazendo parte da tua vida e você começa a aprender o sentido da gratidão. As pessoas que ainda não descobriram o sentido da gratificação, porque ele é maior que o da eficiência. Quando a gente é eficiente, a gente sente um retorno, a gente se sente bem do eficiente. Mas o mais importante componente emocional que faz a gente continuar sendo quem a gente está descobrindo que é gostoso fazer é pelo prazer. É como? É pela gratificação. Então, as pessoas que são preguiçosas, as que procrastinam, né? Que retardam, eu faço isso depois, em outro momento. A pessoa que está desanimada, a pessoa que que perdeu o entusiasmo da vida, ela está sem o quê? Sem ela, né? Sem ela própria, conduzindo, como eu disse aqui, enfatizei várias vezes, a vida, não é? Então, se ela não está tomando conta dela mesma, o que acontece com essa pessoa? Ela acha que simplesmente a vida tem que servi-la. Ela acha que alguém abre a janela para eu olhar o sol, porque se nós temos que levantar e abrir a janela, eu já tenho um trabalho, eu já começo acordando e abrindo a janela para verificar se tem sol ou se tem uma chuva, ou o que quer que seja, mas eu estou aceitando aquele dia. Quando uma pessoa se coloca nessa posição de que ela é coitadinha, de que ela não pode, ou de que ela é mais fraca, ela está dizendo assim, eu não aprendo, eu não consigo ser melhor, e eu não entendo isso que vocês fazem, que a gente tem que se empenhar para poder ter aquilo. Ou seja, a própria vida mostra que se você não cuidar a flor, não vem a flor.
Se você não cultivar a semente, não vem a flor. Não é isso? Então, este fato de pessoas que esmorecem, de pessoas que perdem a vontade, momentos como esses são momentos oportunistas, que a gente chama. Não existe as doenças oportunistas, baixa a nossa imunidade, fica resfriado, gripado. Para que nós queremos pessoas com força de vontade? Para que vocês não fiquem doentes também fisicamente. Porque quando você fica com a sua imunidade baixa, em razão... começa como? Começa com você tendo desânimo, falta de entusiasmo, preguiça, você começa a retardar. Então, você vai ter qual cenário? Como o Paulo Roberto perguntou. Você vai ter, então, a sua casa bagunçada, as suas plantas vão morrer, a sua pia vai encher de pratos. Você vai fazer alguma coisa? Então, a pergunta que nós aqui estamos fazendo é: você cruzar os braços e vai ficar lá deitada chorando? Ou você vai fazer alguma coisa com os pratos que você sujou? Porque se sujar os pratos é porque teve comida. Se teve comida, puxa, agradeça. Então, veja, não está te faltando, não é isso? Então, se teve a cama para você deitar, mas você tem que lavar os seus lençóis. Então, veja, eu vou ter o prazer de deitar na minha cama gostosa, mas desde que eu também cuide disso, cuide de que esteja cheiroso, arrumado. Então, esses detalhes, para uma pessoa que simplesmente se rende, ela falta para ela compreender que há que imprimir força para você colocar você de pé. Pode ser que não seja fácil, ninguém está dizendo aqui que é fácil para algumas pessoas, mas é porque ela está tendo uma ideia muito oportunista de preferir, de optar por uma posição onde ela se rende e gera para as outras pessoas um super trabalho, uma sobrecarga para os outros. Porque ela está dizendo assim: eu não consigo colaborar, eu sou fraquinha, eu não posso. Veja, você quer ser reconhecido dessa forma? Eu pergunto aqui para os amigos que estão aqui participando desse encontro, será que é essa a forma que você quer ser visto? Como alguém que não contribui, não acrescenta nada? Você quer ser um peso morto? Então, veja, é essa a hora. Nós estamos vivendo a hora agora que não tem como, sabe? Quem vai fazer por você? É você. Tem que arregaçar as mangas e fazer, né? Não tem como ficar culpando, Sim. reclamando que não vai mudar a situação. A Carol deu ok aqui, o Henrique entrou. Por isso que eu falo da humildade, né? Humildade. De reconhecer. Humildade. Eu preciso cuidar, sim, de tudo, de fazer as coisas e vou me organizar, vou me estruturar, vou procurar ter força. Às vezes eu vou... Chore. O problema não é você chorar, o problema não é você ficar triste, o problema não é você ter medo. O medo, ele é um caminho para você buscar ação. Ninguém vive só no temor. Ninguém vive só no medo. Após o medo, tem um outro caminho, tem um novo caminho, porque você pode ficar com medo, paralisado, mas o medo também tem aquele medo que te ajuda a ir para cima, a falar assim, peraí, eu sinto que eu não tenho toda a potência do mundo, né? Eu não sou Deus. As coisas aconteceram. E essa grande reflexão está aí para todos. Para quero ter, como eu vou me tratar, como eu vou me respeitar, como eu vou... Aqui o Paulo César falando da resiliência, né? Força de vontade é sem dúvida, também. Resiliência. Claro, sem dúvida, César, é exatamente isso, né? E como diz o salmista Davi, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então a gente tem que lembrar sempre disso, não tem como ficar só na miséria, tem que ter bonança, não tem como ficar só na... Tem que haver vitórias. Dessa várias pessoas comentaram aqui, a Renata falou nunca, jamais vai desistir, você comentou, excelente, é isso, a gratificação, estamos sentindo muito o quanto ela faltava na nossa vida, perfeito, a recompensa, Rubens Viola entrou, Pilates Viva Melhor também, doutora, como que está funcionando a sua vida aí como psicóloga? Tem feito atendimentos online, à distância? Isso. Como que... Temos poucos minutos. Os atendimentos online, exatamente. Estou atendendo muitas pessoas online, tanto trabalhando com as questões pessoais, humanas, seja em razão desse momento e seja com as questões profissionais. Então, eu trabalho sempre com o pessoal e o profissional. Então, esse trabalho está sendo muito grande. Além disso, para algumas empresas, é um plantão psicológico e muitas palestras de saúde mental para as empresas, para todo o grupo, né? Todos eles via online, né? Essa é a maneira, né? Eu venho trabalhando já antes mesmo da pandemia, atendendo muitos pacientes, as pessoas entenderam que a terapia ela é muito eficiente também desta forma online. Para alguns casos, a gente indica realmente fazer no presencial, né? Agora, esse trabalho, ele já vem, já há 7 anos eu atendo em coaching e em psicoterapia dessa forma online. Porque isso possibilita que eu atenda pessoas de várias cidades do Brasil, né? E facilita também para aqueles que vivem na mesma cidade onde eu estou, por exemplo, a questão do tempo, porque são pessoas muito proativas, são pessoas que estão buscando, aprendendo, querendo explorar da vida, porque a vida é única, não é? Se não tem ensaio. Eu acho que essa mensagem aí é muito importante, né? Como ela não tem ensaio, as pessoas estão entendendo muito. Então, a psicoterapia, ela é um caminho de enriquecimento e muita descoberta, né? Então, quem desejar... Quem quiser me perguntar isso, quem quiser me perguntar, me mande mensagens que eu falo com mais detalhes sobre o trabalho, não é, Francisney? Isso, perfeito. Chame a doutora Luísa Ricota, no Instagram, mande mensagem para ela, quem sabe faça alguns testes aí, né, algumas terapias, como coach. Sim. A Luísa é uma pessoa muito estudiosa, é professora, é dinâmica, tem vários livros publicados. Quais são os livros mesmo, professora? Rapidamente. Rapidamente, eu tenho um livro que chama Psicologia do Comportamento Criminoso, que é o último. Tem um livro que fala de valores humanos universais, o caminho para uma sociedade do futuro. Um livro chama O Vínculo Amoroso, a Trajetória da Vida Afetiva. Um livro que fala sobre separação, Me Separei Agora, a busca de uma nova identidade após o rompimento conjugal. Tem outro livro que é bem bacana também, que é o Quem Grita Perde a Razão, que fala da violência psicológica e da nascente da violência dentro dos ambientes familiares, porque a nascente da violência dentro da família. Eu tenho alguns livros de poesia, né? E de reflexão, que é mais antigo, chama Visões do Cotidiano, que são crônicas. O Viva a Vida, Viva Você, a busca de reconhecimento pessoal, também é um dos títulos, né? E outros livros que foram técnicos da área de educação e desenvolvimento, que é um livro também que também tem mais tempo, e um outro que é instituições, né? De trabalhos em instituições variadas, né? Então, isso nos move, né? Eu acho que poder estar... Está acabando a live. A vida. Está acabando, maravilha. Temos 10 segundos.